Oi gente, esse aqui é o primeiro vídeo no canal. Meu nome é Miriam e enquanto eu desenho, eu vou contar um pouquinho sobre a história do desenho. Bem, primeiro a gente vai diferenciar a pintura do desenho, que apesar de muito parecido, eles são bem diferentes. O desenho é a arte de representar ou criar formas, utilizando materiais como lápis, carvão e pincel. Diferencia-se da pintura e da gravura por ser considerado tanto como processo quanto como resultado artístico, uma obra bidimensional composta por linhas, pontos e formas. Na pintura, a superfície é marcada por lápis, caneta, pincel. Os movimentos dão origem a pontos, linhas e formas planas. Outro aspecto que diferencia o desenho da pintura é que no primeiro não há mistura de cores antes da aplicação. Essas são utilizadas puras, enquanto na pintura as cores são misturadas para dar origem a outras novas. Existem várias técnicas de desenho e a escolha dos materiais utilizados está relacionado com a mesma. Em fins do século XIV, produziu-se uma mudança que impeliu o desenho à observação direta da natureza. O italiano Cecchino Cecchini, da escola de Giotto, foi um dos primeiros que salientaram a importância do desenho, não só como instrumento, mas também como fundamento e origem das artes. A partir de então, o desenho foi considerado uma obra de arte e logo converteu-se em objeto de especulação teórica para tratadistas como Leone Battista Alberti e Giorgio Vasari, arquitetos italianos. Bem, agora vamos falar sobre o início. O desenho existe desde a pré-história como forma de manifestação estética e linguagem expressiva, porém obteve status de arte durante a Idade Média. A história do desenho começa quase que ao mesmo tempo em que a do homem. Nas cavernas, homens usavam para desenhar sangue, carvão e algumas frutas para ser só tinta. Ao longo dos séculos, o desenho passou a ser utilizado cada vez mais de formas bem diferentes, sendo até mesmo um precursor da linguagem escrita, da fotografia e do cinema, e até mesmo das representações cartográficas. O desenho na Idade Média. O desenho possibilitou o estudo da figura humana. Desde o final do século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. As possibilidades técnicas da arte do desenho foram ampliadas nas últimas décadas do século XX, com um computador que disponibiliza programas como o CorelDRAW, Adobe Illustrator e outros mais que existem. Nos séculos XVII e XVIII, o desenho alcançou absoluta independência. Rembrandt quase não realizava desenhos preliminares, pois considerava estes um gênero específico. No terreno próprio da pintura surgiram as polêmicas entre os desenhistas e coloristas, ou seja, entre os seguidores, por um lado, do francês Poussin e por outro, do Flamengo Rubens. Tal rivalidade tinha a ver com outros conceitos mais amplos, que só vieram a ser definidos no século XIX, como o classicismo e o romantismo, até que a arte contemporânea rompeu essas limitações e levou tanto a pintura como o desenho a uma expressão máxima de liberdade formal e conceitual. Os desenhos realistas. O realismo surgiu na França em 1855, em uma época de pós-revolução industrial e de grande transformação social. Havia muita miséria e desigualdade eclodindo na Revolução Francesa, onde o povo ganhou voz, direito ao voto universal e ao trabalho. Nesse cenário, surgiram os primeiros artistas que começaram a retratar a realidade social, em oposição ao romantismo, que, com sua forma de idealizar coisas, de um jeito perfeitinho e menos cruel. Nesse cenário, surgiram os primeiros artistas que começaram a retratar a realidade social em oposição ao romantismo, com sua forma de idealizar as coisas. Destaca-se o pintor francês Gustave Courbet, que foi o primeiro a usar esse termo. Ao apresentar sua arte a uma exposição,
teve seus trabalhos impedidos de serem expostos, acusados de serem ofensivos. Acontece que Courbet expressou em seus quadros a realidade nua e crua que a sociedade estava enfrentando naqueles tempos, sem os enfeites e idealizações do romantismo. Diante da recua, o pintor organizou sua própria exposição e a chamou de o realismo. Foi então que outros artistas seguiram o mesmo conceito com o foco em críticas sociais, seguido também pela literatura e pelo teatro. Se compararmos estilo e técnica, vemos muita semelhança desses diversos tipos de artes. O que difere do realismo é o tema. O hiperrealismo é o que vamos falar agora, né? Que é mais realista ainda do que o próprio desenho realista. Aqui chegamos mais próximo à nossa realidade do desenho realista a lápis. Ao menos é a nossa inspiração. Ou seja, nós desenhistas desejamos alcançar a técnica hiperrealista. O desenho realista, como conhecemos hoje, teve suas bases no conceito do fotorrealismo, uma escola de pintura que retrata com bastante fidelidade imagens obtidas por uma câmera fotográfica. Houve muita crítica e controvérsias a respeito desse gênio, pois seus detratores viam a reprodução como uma anulação da personalidade do artista, como uma limitação da sua criatividade, já que apenas se tratava uma imagem de referência, sem nenhuma outra intenção inerente. O hiperrealismo, por sua vez, mesmo sendo sua base no fotorrealismo, vai além e leva a realidade ao extremo. E mais, enquanto a pintura fotorrealista apresenta imagens limpas de carga social, político ou emocional, os hiperrealistas acentuam esse desenho e o mais sensitivo. O hiperrealismo busca com tanto afinco simular a realidade que realmente trazem a sensação de realidade ao observador, indo até mais além que a própria fotografia de referência. Bem, esse foi o vídeo. Não deu muito tempo ainda, vocês podem ficar por mais tempo ainda para ver como é que vai ficar o final do meu desenho. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e compartilhar para as pessoas que também gostam de desenhos. É isso e fique com o final do vídeo.